Efésios capítulo 1, a carta de Efésios, vamos voltar, foi escrita para o povo que ficava na igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidade que hoje ela está na Turquia. Era uma turma que Paulo foi, pregou, juntou uma igreja ali e ele escreveu aquela carta para essa igreja ler, e essa carta chegou até hoje para nós. Tá entendendo? O que essa carta está tratando? Ela está tratando da unidade da igreja. Ela está tratando do amor de Deus com a igreja, e esse amor se reflete em grupo. Esse amor se reflete num cuidado de um para com o outro. Esse livro, esse texto que eu vou falar agora, oi Mary Miguel, querida, esse texto é para crente. Esse texto que eu vou ler agora com vocês, essa palavra é para quem crê. Essa palavra não é, essa em especial, não é para quem não conhece a Deus. Essas promessas são para as pessoas que já nasceram de novo. Se você não sabe que nasceu de novo, infelizmente não é o assunto hoje, mas a gente fala disso mais para frente. Fala assim, eu vou ler devagarzinho, tá? Presta atenção, Valês Camada, presta atenção, Ana Luísa, Luizão querido, ouve aí, Jarbas. Fala assim: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Pois Deus nos elegeu em Jesus antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele, andando em amor. Deus nos predestinou para sermos filhos adotados por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e a glória da sua graça. Graça essa que Deus nos deu gratuitamente em Jesus. Agora começa a entrar no texto de hoje. Em Jesus nós temos redenção através do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão no céu como as que estão na terra. Esse texto ele é bem difícil, por isso que eu achei por bem a gente estudar ele de pouquinho em pouquinho, para que você vá entendendo. Vamos devagar. Antes de começar, quero orar para o Senhor abrir nossa mente, em nome de Jesus. Pai querido, Santo Deus, eu sei que hoje, Pai, com a modernidade, antes a gente se juntava nas casas, Pai, hoje é possível falar da sua palavra até pela internet. E Senhor, não é por isso, não é por estar falando pela internet ou pelo rádio, quem está ouvindo pelo CD, não é por isso, Pai, que o Espírito Santo se torna menos eficaz ou deixa de ser tão maravilhoso quanto sempre foi, Pai. Então eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, mesmo quem está me ouvindo pelo rádio, quem está me ouvindo pela internet, que em nome de Jesus, a partir de agora, o Senhor abra os nossos corações para que a palavra entre e faça sentido de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Não estou bronzeado, querida, é que eu comi muito pinhão, acho que eu peguei a cor do pinhão. Valendo! O texto a partir de hoje ele começa assim: em Jesus temos redenção através do sangue, verso 7. Remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aqui você já vai ver uma coisa: não há outra maneira de ser salvo a não ser pelo sangue de Jesus. Entenda! Não existe salvação por obras. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque o que você faz agrada a Deus. Não funciona assim. Eu quero que você entenda hoje o princípio da lei. Hoje você vai entender o que significa o princípio da lei. Ai, Dani, esse assunto é difícil. Não é difícil não, porque eu vou explicar de um jeito bem facinho. Kathleen amada, presta atenção. Deus, ele trabalha com regras, tá? Ele trabalha com regras, ele trabalha com ordenanças, ele trabalha com postura. Deus não chama assim: olha, venha para Jesus do jeito que você quiser, porque aqui é casa da Mother Joana. Não é assim que funciona. Tem regras, o reino de Deus é um reino de regras.
E você vê que quando Deus ele começa o mundo, quando ele cria o mundo pela primeira vez, ele dá regras para Adão. Ele fala: Adão, a alma que pecar, essa morrerá. Então Deus ele já começa dando uma regra: a alma que pecar vai morrer. Infelizmente, gente, eu vou tirar o comentário porque eu preciso seguir essa linha de raciocínio, tá? Eu não vou conseguir ficar prestando atenção nos comentários e falar ao mesmo tempo. Então, perdão, eu vou tirar um pouquinho só para eu terminar, porque do começo ao fim tem que ser linear agora. Quero que você imagine a cena. Você tem um filho. Você tem um menininho. Eu e Eli temos o pequeno Melquisedeque. Pequeno Melquisedeque está aqui na sala, brincando de futebol. Eu viro para ele, e eu como pai, tenho que ser autoridade sobre a vida do meu filho, e viro para ele e falo: pequeno Melquisedeque, pare de chutar essa bola, porque se você quebrar alguma coisa aqui nessa sala, se você quebrar o vidro da janela, eu vou dar uns tapas na sua bunda. Aí o pequeno Melquisedeque fala: tá bom, pai, entendi. Ele me desobedece, ele chuta a bola e ele quebra a janela com a bola de futebol. Gente, eu tinha dado uma ordem e ele soube da ordem, a ordem foi bem entendida. Ele pegou, foi lá, chutou a bola, quebrou a janela, desobedecendo. O que eu como pai tenho que fazer? Eu tenho que chegar, abraçar ele e falar: não, filhinho, deixa pra lá. E eu ensino o meu filho que eu sou um mentiroso, que a minha palavra não vale de nada e que ele não precisa seguir as regras, porque depois ele sempre se livra. Ou eu tenho que cumprir o que eu falei e dar um tapinha na bunda dele. Não para machucar, não para espancar, não para ser opressor, mas porque eu sou o pai dele e eu tenho que ensinar ele a educar, eu tenho que fazer ele andar em santidade. Tenho que dar um tapa na bundinha dele, sim. Peguei o pequeno Melquisedeque e dei os tapas na bunda dele, para ele aprender a não mais desobedecer e transgredir as leis. Pequeno Melquisedeque fez besteira, foi lá, chutou a bola na parede, na janela, a janela quebrou. Eu tenho que dar um tapa na bunda dele. Eu dei uma regra, eu dei uma ordem. Se eu não cumprir a ordem, eu me torno mentiroso, eu perco toda a minha autoridade. Ele vai olhar para mim como se eu fosse uma pessoa absolutamente mentirosa, que não cumpre a palavra. Não pode ser assim. Com Deus é igualzinho. O Senhor, ele cria o mundo e ele dá a regra: a alma que pecar, essa morrerá. Deus deu a ordem e junto com a ordem ele deu o castigo. A minha ordem foi: não chute a bola na sala. O castigo é: se quebrar alguma coisa, você vai apanhar no bumbum. Ele quebrou alguma coisa, ele tem que apanhar no bumbum. Tem que dar o cutucão no menino lá, o empurrão para ele não fazer de novo. Para ele aprender, para ele ter a noção de educação, de regra, a ordem de obediência. Aí Deus vem e fala: a alma que pecar, essa morrerá. Vocês estão entendendo que a alma que peca tem que morrer? Por isso que Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Salário é a recompensa por algo que você fez. Salário é o resultado de alguma ação. Você trabalha, 30 dias depois você recebe o salário. Deus está falando que o pecado, o salário é morte. Então se você pecar, você tem que morrer. Só que aí entra num problema sério, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Todos. Tirando Jesus Cristo, todos e todas pecaram. Sendo assim, todos e todos são dignos de morte. Deus deu a regra e a lei vem trazer essa regra. A lei, quando diz não matarás, aquele que mata tem que morrer. A lei diz não mente, aquele que mente tem que morrer. A lei diz não blasfema, aquele que blasfema tem que morrer. A lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você não ama Deus de todo o coração, o salário disso é morte. Todas as consequências da lei é morte. Aí a pessoa fala: a lei é horrível. Não, a lei é boa. Só que o ser humano não consegue seguir a lei. Ele não consegue. Por isso todos se tornam automaticamente pecadores. Todos se tornam dignos do inferno. A expressão "você vai para o inferno" é errada. A expressão deveria ser: você já nasce condenado, mas o Senhor Jesus veio para te livrar da condenação. Por isso que fala assim: em Jesus, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue. Porque o sangue de Jesus
É a única maneira de redimir um pecador. Porque o sangue de Jesus é puro. Jesus não pecou. E Jesus não pecando, o salário dele não é a morte. Por isso ele pode trocar a vida dele pela minha. Ele troca a vida dele santa pela minha condenada. Jesus fala, olha, eu levo a morte do Dani e no lugar da morte do Dani eu dou a minha salvação. Por isso que Jesus morre a minha morte e eu vivo a vida dele através do sangue de Jesus. Quando Jesus derrama aquele sangue na cruz, ele estava ali simbolizando a morte. Porque Jesus passando pela morte, ele paga o meu pecado. Se o salário do pecado é morte, Jesus morreu para pagar o meu pecado. Jesus pagando, quando a gente paga uma conta, aquela conta está caducada. A partir do momento em que Jesus paga o meu pecado, eu me torno absolutamente liberto da necessidade de pagar. Por isso que ele fala, se você crê em mim, você não morre, mas tem a vida eterna. E ele fala assim, 8. No verso 7 ele termina falando, segundo as riquezas da sua graça, aí entra no verso 8, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Quem é esse nós? O nós que ele está falando aqui são os que creem. Porque lembra que Paulo está falando para o povo da igreja de Éfeso que era convertido. Eu já vou falar, Jarbas, meu amado. Ele fala assim, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Se você tem o entendimento de que Jesus morreu por você, automaticamente você passa a ter sabedoria. Entenda, para Deus, inteligência é diferente de sabedoria. O inteligente é aquele cara que tem muita informação, aquele cara que ele tem muito conhecimento, ele tem muita ciência, mas ele pode não ser uma pessoa sábia. Eu conheço, por exemplo, líderes de fábrica, diretor de fábrica. O cara é muito inteligente. Ele tem muito conhecimento. Ele sabe tudo de mercado financeiro. Ele sabe tudo de administração de empresas. Ele sabe tudo de comércio exterior. Mas ele não é uma pessoa sábia. Por que ele não é uma pessoa sábia? Porque ele não cuida da salvação dele. Você pode ganhar o mundo, mas se você perder a alma, você não é sábio. Você pode ser muito inteligente, mas se você perder a sua alma, você é burro. Do ponto de vista espiritual, você é uma anta. Mesmo sendo uma pessoa muito inteligente. O que Jesus está falando, o que Deus está falando aqui, é que quando você tem o entendimento de que Jesus morreu por você e de que o sangue dele te pagou toda a conta, se você tem esse entendimento, a Bíblia fala que ele derrama em nós profundamente esse entendimento, a partir daí você passa a ser uma pessoa sábia. A maior sabedoria deste mundo, é ter o entendimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Olha aí. Por isso que a Bíblia fala que o maior tesouro de todos é ter a presença do Espírito Santo de Deus. Ser inteligente não te torna sábio, mas ser sábio te torna salvo. Olha aí o que eu estou querendo dizer. É isso que o texto está querendo dizer aqui. 9. E desvendou-nos o mistério da sua vontade. Acompanha comigo aqui a sequência desse texto. Ele fala assim, primeiro, ele nos redime de todo pecado, segundo a riqueza da sua graça. Então ele nos perdoa segundo a riqueza da sua graça. Segundo, derramando profundamente em nós toda a sabedoria e entendimento. Então primeiro Deus te salva, depois ele te derrama entendimento para te tornar sábio, e terceiro, ele nos desvenda o mistério da sua vontade. Você tem que ler os versículos pegando o contexto inteiro. Primeiro, ele te perdoa através do sangue de Jesus. Segundo, ele derrama sobre você esse entendimento te tornando sábio. E terceiro, junto com o entendimento e a sabedoria, ele te desvenda os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propôs em Cristo Jesus. O que é beneplácito? É uma boa vontade, é uma boa intenção, é algo de bom que você transparece para fora, é alguma coisa que está dentro de você, linda, que você traz para fora. Qual é a vontade linda de Jesus, de Deus? Gente, é muito profundo. Eu quero conseguir explicar isso de um jeito sábio. Do computador, agora vai. Qual é o beneplácito que Deus nos revelou?
Entenda comigo aqui, em nome de Jesus, presta atenção no Dani. Desde o começo da criação, desde o início de Gênesis, a imagem que as pessoas tinham de Deus era de um Deus bravo. As pessoas acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus bravo, é um Deus mau, é um Deus assassino. E não é verdade. Ele é um Deus bom, mas ele não é otário, que é o tema de hoje. E é isso que eu quero que vocês entendam no ao vivo de hoje. É profundo, mas vocês vão entender. O fato de Deus ser amor não anula o fato dele ser justiça. O fato de Deus te amar não quer dizer que ele vai salvar todo mundo. Ai, 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 ai. Aqui vai ficar complicado. O fato de Deus do Velho Testamento ser amoroso não quer dizer que ele seria tonto. A pessoa que peca, necessariamente ela vai ser condenada. A Bíblia nunca mostra Deus ignorando o pecado. O que mostra é que a vontade de Deus era de perdoar o homem. Era de trazer para ele uma novidade de vida. Ele prova isso com Jesus. Quando Deus envia a Jesus, ele prova para o ser humano que mesmo o ser humano sendo uma porcaria, ele ainda tinha a intenção de salvá-lo. Você está entendendo qual é o beneplácito da sua vontade? A Bíblia fala em Romanos 5,8, ali é a prova do amor de Deus. Ela fala assim que Deus prova o seu amor para conosco, mandando Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Aonde que isso é maravilhoso? Aonde que isso me deixa feliz e emocionado? De saber que quando Jesus vem, ele veio para cumprir uma vontade de Deus de transformar pecadores em filhos. Então eu vou voltar para você entender aqui a sequência. Primeiro ele fala assim, temos a redenção do seu sangue, vou repetir para você entender essa ordem. Segundo, que ele derrama sobre nós as riquezas da sua graça, que são o quê? O entendimento e a sabedoria, para nos desvendar o mistério da sua bondade, que é Jesus ter vindo para morrer por mim. Se eu entendo que Jesus veio para morrer por mim, quando eu entendo que essa era a vontade de Deus, eu me sinto automaticamente apaixonado por Jesus. É impossível uma pessoa ter entendido isso de fato e não conseguir andar em santidade para agradecer a Deus, para agradar a Deus por ter sido salva. Eu vou te contar uma história, quero que você entenda essa história. Era uma vez um cara chamado Patrick, essa história é real, na Irlanda. Era um cara muito rico. Esse cara chegou e estava tendo um leilão de seres humanos, na época que ainda existia a escravidão liberada, né, entre aspas, liberada. Esse senhor Patrick chegou e ele viu um menino sendo vendido para ser escravo sexual. Era para ele ser vendido como objeto sexual dos homens homossexuais e aqueles muito ricos, né, que queria abusar tanto de menino quanto de menina. E aí ele passou lá e ele viu um menino bonito sendo vendido e ele falou assim, o que é esse menino aí? Aí o caralho está sendo vendido para ser escravo sexual. Aí ele pegou e comprou o rapazinho. Comprou, falou, então eu vou comprar ele. E deu lá um dinheirão absurdo. Ele nem pechinchou, falou e pagou o menino. Aí o menino desceu para ser escravo dele, porque ele pagou para libertar aquele menino. Aí ele chegou pro Sr. Patrick e falou assim, Sr. Patrick, eu vou te servir. Ele falou, não, mas eu não quero que você me sirva. Eu comprei você para você ser livre. Ele falou, como assim? Não, eu não quero ele de escravo, não, eu não creio nisso, eu não gosto, eu sirvo a Deus, eu só paguei para ele ser livre, para ele que faça o que ele quiser. Aí o menino virou pro Sr. Patrick e falou, não, mas eu quero te servir. Não sexualmente, né, mas eu quero te servir. Ele falou assim, se você quer me servir voluntariamente, então vem cá, que eu te trago para a fazenda. E esse rapaz passou a ser o braço direito do Sr. Patrick. Essa história é real, e é daí que vem o dia do São Patrício na Irlanda, né, que é um dia de feriado deles. Esse cara comprou o menino não para tornar o menino um escravo dele, não por obrigação, mas ele demonstrou o amor pro menino. O menino percebeu o amor dele de graça, porque ele não queria nada em troca, tá entendendo? E aí ele escolheu servir, ele escolheu servir aquele homem, porque ele viu que aquele homem o amou. Quando me é derramado o entendimento de que Jesus morreu por mim, automaticamente eu passo a querer servi-lo. Por isso que ele fala que ele desvenda o mistério da sua vontade.
mistério da vontade é que Deus queria em Jesus me tornar filho dele. Vocês estão entendendo o que é isso? Infelizmente está travando muito, porque é um dos assuntos mais sérios da Bíblia. Não é aquela pregaçãozinha gostosa hoje de promessas de vitória, mas é a verdade. A verdade é, o evangelho real é, somos pecadores e Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, para nos tornar salvos. Por isso ele fala assim no verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele propôs em Cristo. O que Deus propôs? Ele propôs o seguinte: filho, vai lá, morre pelos seres humanos, e os seres humanos vão poder ter agora a salvação. A salvação está disponível para todos os seres humanos. Disponível. Isso é incrível. Se a salvação está disponível, Deus propõe. Ele vai propor. Olha, se você crer, você será salvo. Mas se você não crer, você será condenado. A salvação está proposta na morte de Jesus. Não é algo obrigado. Deus não te obrigou. Ele te propôs. Ele mostrou seu amor sem esperar nada em troca. Deus não morreu por nós esperando a salvação. Gente, isso é incrível. Ele propôs: eu vou te amar, mesmo você sendo um pecador. Eu vou te amar e eu vou morrer por você, mesmo que isso te faça não me querer. O fato de eu não querer a Jesus não me impede o fato de ele ter morrido por mim. Jesus não morre só por aqueles que creem. Jesus morre por todos. Isso está em 2 Coríntios 5,15. Tem gente que diz que Jesus só morreu pelos salvos. Isso é uma asneira. Porque se Jesus tivesse morrido só pelos salvos, ele não teria morrido incondicionalmente. Ele teria morrido condicionalmente. A condição de eu morrer é porque tem gente que vai crer. Não foi assim. Jesus morreu porque ele é amor. Ele morreu simplesmente porque ele ama. Independente do fato da pessoa crer ou não. Ele propôs. O que Deus revela e propõe é que você pode crer nele e ser salvo. Ah, mas e se eu não merecer, querido? Ninguém merece. Todos destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos se tornaram inúteis. Isso é o que o texto de Romanos 3 fala. Deus, ele não nos salva porque merecemos. É isso que eu estou falando até agora. Ele nos salva simplesmente porque no seu coração ele propôs nos amar. E ele revela esse amor em Cristo Jesus. Você está entendendo agora o que é que ele o que esses 3 versos estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que existe um mistério escondido, um Deus distante, um Deus aparentemente bravo, que condenava. Essa era a imagem que as pessoas tinham. E ele prova que essa imagem está errada quando ele vem e manda o Jesus para morrer por seres humanos que não mereciam. E hoje você tem a chance de andar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque o Altíssimo se fez desgraça. Deus se tornou maldito e desgraçado na cruz. E que isso, cara, que loucura que é essa? Gálatas 3 fala isso, que Jesus, se não me engano, verso 3, Gálatas 3,13, ele se fez maldito para levar a minha maldição, e eu me tornei santo, porque ele me fez participante da sua santidade. E aí você vai entender no finalzinho o verso 10. Hoje vai ser curtinho, porque está travando muito, mas eu consegui falar tudo. Ele fala assim: a sua vontade, 10, é de fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão no céu como as que estão na terra. Entenda, Deus está na glória, o ser humano está condenado no inferno. No meio do caminho está o mundo. O mundo, essa vida de mundo, é a chance que nós temos para não irmos para o lado do inferno. É a chance que nós temos para sair de lá. Então o que Jesus faz? Jesus vem, senta-se num trono da morte, estica a mão no céu, estica a mão nos condenados, e nele ele junta para trazer a presença do céu como algo possível para aqueles que estavam condenados ao inferno. Quando Jesus Cristo vem e ele se assenta no trono da morte, quando ele aceita morrer para depois vencer a morte, lógico, na ressurreição,
Ele junta o ser humano condenado, ele junta o céu, e nele, em Jesus, ele mesmo faz com que o condenado receba o que era dele por direito, que é a salvação. Vocês estão conseguindo entender a profundidade do que Jesus fez? Convergir em Cristo todas as coisas é que em Jesus ele atrai o céu e os condenados. Os condenados dignos de inferno e o céu perfeito, ele junta nele para fazer ser uma coisa só. Eu me torno participante do reino a partir do momento em que eu creio que Jesus Cristo nasceu de novo, que Jesus ressuscitou por mim. Ele morreu e ele ressuscitou e eu paguei a minha dívida na morte de Jesus com ele. É muita coisa, eu estou com medo de vocês não entenderem, porque isso é muito profundo. Mas vai entender, em nome de Jesus. Para muitas pessoas, Jesus só morreu por elas. Isso não resolve. Para muitas pessoas, Jesus morreu com elas. É aí que está a grande diferença. Para quem não crê, Jesus morreu por elas. Mas para quem crê, Jesus morreu com elas. Ah, que legal! Que legal que eu acho que você está entendendo. Enquanto eu não crer, Jesus morreu por mim. Mas quando eu entendo, como a Bíblia fala, cai sobre mim a sabedoria, o entendimento, aí Jesus morreu comigo, porque eu morri também. Se eu morri também, Jesus convergiu nele a minha condenação e o céu em mim. Hoje eu tenho o céu em mim, hoje eu tenho uma participação do Espírito Santo em mim. A partir do momento que eu tenho um pedaço do céu em mim, eu não morro. Eu simplesmente deixo o meu corpo nessa terra e continuo a fazer parte de um reino que eu já faço parte mesmo em vida. Isso está lá em Lucas, no capítulo 17. Jesus fala assim para os discípulos. Aliás, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quando que acontecerá o reino de Deus? E aí Jesus fala: o reino de Deus já está entre vós. Porque o reino de Deus é Ele. Ei, o reino de Deus é Jesus. O reino de Deus não é um lugar. Por isso que ele fala em João 14 assim: eu vou para um lugar para que onde eu esteja, vocês estejam também. O céu não é um lugar físico. O céu é a presença eterna de Jesus Cristo. Meu Deus, olha aí. Olha aí. Olha aí. A galera fica discutindo: o céu é lá em cima, o céu é lá embaixo, o céu é aqui. O céu, querido, o céu é onde Jesus te levar para habitar com Ele. Ali é o céu. Por isso que fala que o desejo de Deus no final de tudo, olha, o desejo de Deus de se revelar, o desejo de Deus de mandar Jesus, o desejo de Deus de morrer por vocês, o desejo de Deus de ressuscitar por vocês, o desejo de Deus de se manifestar através de vocês, o desejo de Deus de derramar em vocês bênção, de derramar em vocês sabedoria, de derramar em vocês entendimento, de derramar em vocês o Espírito Santo. Todo o entendimento de Deus, toda a intenção de Deus para fazer isso está aqui no verso 10. É para que em Cristo todas as coisas vão convergir. Entrou um cisco no meu olho. Saiu, acho. O desejo é de convergir tudo. Por isso que o diabo estava desesperado para parar esse ao vivo. Por isso que esse ao vivo foi o que mais travou na história. Foi porque hoje finalmente você vai entender o propósito de tudo. Era te tornar participante da glória dele. Que Deus é esse que escolheu trazer você para ser participante da glória dele, convergir em Cristo todas as coisas. No último dia, depois dos 1000 anos, depois de arrebatamento, depois do trono branco, depois da separação dos bodes e das ovelhas, depois do apocalipse, depois de tudo, aí Jesus vai convergir tudo para Deus. Isso está lá em 1 Coríntios 15, que é profundo, eu não quero falar agora. Mas ele vai pegar tudo e vai entregar no Pai, para o Pai ser um em todos. Eu serei um, literalmente um com Deus. Eu vou ter a mente de Cristo, eu vou ter o entendimento de Jesus, eu vou ter o mesmo coração que Deus tem, eu vou ter. Porque hoje nós somos pessoas carnais ainda. Carnais não, é a palavra. Pessoas em um corpo de carne. Carnal é o crente que vive no mundo, não é isso? Nós somos pessoas que ainda estamos nesse corpo de carne. Imagina que delícia, rapazinho, você e eu, pela primeira vez, nós não sermos mais tentados pelo sexo feminino. Olha que delícia. Eu não vou mais olhar para nenhuma irmã bonita e pensar besteira.
Por mais que a minha esposa seja a coisa mais linda do mundo, você, irmã, você não vai mais olhar para nenhuma irmã com inveja. Você não vai mais olhar para nenhuma situação com cobiça. Você não vai mais ter esse pecado te amaldiçoando, te perturbando, te enchendo o saco todo dia. Romanos capítulo 7, no verso 18, 19, 20, fala assim: o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Mas não sou eu quem faz, é o mal que habita em mim. Paulo está falando isso mesmo sendo uma pessoa, Paulo fala isso mesmo sendo uma pessoa igual ele era fenomenal. E ele fala, cara, mesmo eu tendo todo o conhecimento que eu tenho de Deus, ele ainda fala assim, mas eu ainda erro. E saber que no final, quando eu me convergir com Jesus, aí eu não errarei mais, porque aí eu estarei de uma vez por todas livre de toda a influência de pecado, é o que Deus quer. Eu vou resumir. Deus, ele queria pegar o ser humano e colocar no céu. É isso que ele queria. Mas o ser humano é sujo. Para colocar um sujo no céu, ele precisava passar por um processo de purificação. Esse processo de purificação começa na cruz e ele termina quando Jesus vai convergir sobre ele todas as coisas. Ele pega você num estado de nojo, num estado de condenação e morte, digno de inferno. Ele faz você nascer de novo na cruz. Quando você nasce de novo, ele derrama sobre você o Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito Santo de Deus, mesmo você tendo sido purificado, ele vá te fazendo ser cada dia mais parecido com Jesus, para que você não só seja perdoado, mas além de ter sido perdoado, você ainda seja transformado dia após dia, glória após glória, de ação e atitude após atitude, para que você seja parecido com Cristo, para que sendo parecido com Cristo, ele pegue você e coloque para habitar com ele para sempre na glória. Você está entendendo que coisa mais linda que é o amor de Deus? É isso que esses 3 versos de hoje queriam dizer. Vocês entenderam? Agora eu vou ler de novo e vocês vão ver como esse texto vai fazer muito sentido, pelo menos para quem viu desde o começo. Verso 7. Em Jesus temos redenção pelo seu sangue, ou seja, perdão dos pecados. A remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propôs em Cristo Jesus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Agora, depois de você ter ouvido tudo isso, agora você entende o que Jesus quis, o que Deus quis provar para você quando Jesus morreu. Ele quis provar que Ele te ama e que todo o desejo dele é de te salvar, mesmo você sendo uma partícula cósmica de nada, num planeta chamado Terra, num país chamado Brasil, provavelmente no Brasil, né? Vai saber se você é de fora. E Deus lá do seu trono te olhou, te amou, te chamou, te santificou, te purificou para te salvar. Isso, eu não tenho como ser menos apaixonado por Deus. Semana que vem, provavelmente na terça-feira, a gente faz a parte 4. Amém? Amo vocês. Que o Senhor abençoe e guarde. Perdão pelas travadas. O diabo quis atrapalhar, mas o negócio saiu. Vou editar o vídeo agora e colocar no Facebook, no YouTube. Quem quiser assistir inteiro vai estar no YouTube. Hoje de madrugada vai estar, porque demora para editar. Tá bom? Amo vocês. Eu sou Daniel Assad. Deus te abençoe de verdade.